Gil, Oi, qual é a parte? essa daí mesmo, essa mesmo, cento e setenta e É, quatro, é essa mesmo, vou aumentar aqui. tá certo. Eu vou esperar a Raquel já ali. Eu já liguei. Deixa eu só aumentar aqui, viu? Ô professor, depois da aula de ciências vai ser aula com o senhor, né? É, Sociologia e Artes e Redação. Ok, só isso que eu queria saber. É essa, Gil? É, Bandeira em Busca de Ouro, essa mesmo. Não, ano tem que aguardar a professora, viu? Já liguei só para ela. Ela acordou 5 horas da manhã, mas eu acho que ela dormiu. Deu sono. Então posso começar, né? Pode, minha. Então vamos. Pode, deve. Certo, Bandeira em Busca de Ouro e Diamantes. No final do século XVII, as expedições bandeirantes de caça aos indígenas diminuíram por causa da crise. Isso, obrigado, Marconide, ficou maior. No final do século XVII, as expedições bandeirantes de caça aos indígenas diminuíram por causa da crise açucareira da América Portuguesa. Holandeses que haviam sido expulsos do Nordeste brasileiro passaram a produzir açúcar nas Antilhas, concorrendo com a produção da colônia portuguesa. Além disso, o fluxo do tráfico negreiro proveniente da África normalizou-se e a mão de obra africana passou a ser cada vez mais utilizada no sul da colônia. As marchas para o interior tiveram então outros objetivos, em especial a procura por metais preciosos e diamantes. O governo português, que Oi. estava em meio a uma crise econômica no século XVII, decidiu financiar expedições para buscar essas riquezas. Com o estímulo real, as expedições adentraram ainda mais o interior, descobrindo importantes minas de ouro no atual estado de Minas Gerais e mais tarde em região dos atuais estados do Mato Grosso e Goiás. Uma das principais expedições foi comandada por Fernão Dias Paz em 1674. Segundo o curso dos rios, ele abriu caminho rumo a Minas Gerais. Muitos dos participantes dessa expedição fixaram-se em Minas Gerais e no Vale do Rio São Francisco, fundado os primeiros povoados da região. Nos últimos anos do século XVII, os bandeirantes encontraram ouro em diferentes localidades, entre elas Cataguase, Vila Rica, Cataguase, Vila Rica, atual Ouro Preto, e Sabará. Com estas descobertas, as fronteiras da antiga capitania de São Vicente, que ocupava uma pequena faixa no litoral sul, na América Portuguesa, expandiu-se para o interior e passou a se chamar Capitania de São Paulo e Minas Gerais. O ouro atraiu muitos forasteiros para a região. Isso deu origem a conflitos armados. Entre os paulistas, descobriram ouro. Entre os paulistas, descobriram ouros. E os colonos de outras. Isso. Deixa eu verificar. Esse forasteiro de São Vicente, que ocupava pequenas faixas no litoral.
Então, O Sul-Americano João. expandiu-se para o interior e se tinha a capitania de São São de 3 minutos, aí eu libero você. atraída para a região, isto deu origem a conflitos armados entre os Aí ela paulistas, respondeu outro dia. descobridores do ouro e os colonos de outras regiões do Brasil e portugueses, apelidados de emboabas. Na Guerra dos Emboabas, 1707 a 1709, os paulistas foram derrotados e expulsos das Minas. Em 1720, a região mineradora foi separada de São Paulo e deu origem à capitania de Minas Gerais, controlada rigidamente pela coroa. Os paulistas passaram a buscar o ouro e diamantes em outras regiões, utilizando os rios como vias de transporte, em especial o Tietê e o Paraná. Essas expedições eram chamadas de monções. Então, a gente está vendo bandeiras em busca de ouro e de diamantes. Ele diz que no final do século, as expedições bandeirantes de caça aos indígenas, né? Aqui é uma gravura que está mostrando vista de Villarrica, sobre tela, atributos de Arnaldo, produzido por volta de 1820. Então, as expedições... Vila Rica não era São Paulo? Vila Rica era São Paulo, é Minas, hein? Acho que é Minas, né? O quê? Eu acho que aí é Minas. Vila Rica. Porque, né, reprodução, não tem dizendo não. É Ouro Preto. Ouro Preto. Ouro Preto. Ouro Preto, né? Ouro Preto, Minas Gerais. Então, como é que se diz? As bandeiras de busca de ouro, depois eu falo. Né? Vamos terminar aqui a leitura, eu vou fazer um resumozinho. As expedições que rumaram para o Brasil Central encontraram ouro nas áreas correspondentes às atuais estados de Mato Grosso, em 1718, e de Goiás, em 1725. As novas descobertas fixaram a presença portuguesa em terra a oeste do meridiano de Tordesilhas, nos quais foram estabelecidos povoados e vilas. Alguns colonos e a metrópole portuguesa enriqueceram muito com o ouro dessas terras. Então, está aqui as monções e o caminho para o Brasil, entre 1709. Então, monções eram expedições, né, que passavam. Então, as monções, essas setinhas que vocês estão vendo, de cozinha lilás ou roxinha, são as monções, né? E os de verdinho são os caminhos ao Brasil Central. E os de amarelinho, que a gente está vendo aqui, são a expansão máxima da capitania de São Paulo e Minas Gerais, que antes era a capitania de São Vicente. Então, eles botaram capitania de São Paulo, né? Minas Gerais. Então, monções eram expedições, essas expedições eram fluviais, né? Via os rios, né? Aí aqui a gente tem a Vila Real do Bom Jesus, tem aqui o Mato Grosso que foi falado, né? Aí tem Goiás, São Paulo, Sabará, que a gente viu falar também. Aqui Sabará, Vila Rica, aqui é a atual Ouro Preto, Quataguases. Então, todas essas foram as expedições em busca de ouro e diamante, né? E também tem Vila Boa, aqui em cima mais um pouquinho. E aqui é o Rio São Francisco, que a gente está vendo aqui, Rio São Francisco. Então, era tudo por caminhos de rios, né? As expedições saíram tudo em busca do ouro e caminho de rio. Então, bandeiras em busca de ouro e diamantes, que eles falavam também sobre a Guerra dos Emboabas, que foi em 1707, de 1709. Aí essa Guerra dos Emboabas foi um confronto travado pelo direito de exploração das jazidas do ouro, né? Que eles vinham aí, fizeram esses confrontos, foram tipo guerra assim mesmo, para
adquirirem o ouro, né? Aí depois, como eles viram as monções e o caminho para o Brasil, as monções, eram as expedições também. Essas expedições foram também no século XVIII, até o século XIX ainda tinha. Agora vamos para a bandeira de contrato. Será que é a bandeira de contrato? É. Passa adiante isso, Marconito, por favor, agora, pra gente. Isso, a bandeira de contrato. Então, durante o século XVII, alguns fazendeiros, ou o próprio governo geral, contratava bandeirantes para combater indígenas ou recuperar escravizados, fugidos, organizados em quilombos. Em troca, ofereciam pagamento em dinheiro, terras escravizadas ou gado. Uma das mais famosas bandeiras de contrato foi a de Domingos Jorge Velho, que combateu a rebelião dos indígenas Cariri e Janduí, em 1692. Ele foi um dos principais responsáveis pela destruição do Quilombo dos Palmares, em Alagoas, em 1695. Então, essa bandeira de contrato, né? Ela veio foi com esse propósito, né? Os fazendeiros e os proprietários contratavam bandeirantes para combater os indígenas e recuperar escravizados, que, como ele disse, que os escravos fugiam para os quilombos, né? Que os quilombos eram um povoamento que recebia os escravos, lá eles ficavam e lá eram libertos, né? Aí ele diz que foi o Domingos Jorge Velho que combateu com essas rebeliões, né, de indígenas cariris e janduís. Isso foi em 1692, certo? Então, aí tem saiba mais. Isso aí é para a gente ficar. Então, missões guaraníticas. Vamos ler saber mais, né? A partir do século XIX, alguns escritores passaram a exaltar os feitos dos bandeirantes e vários historiadores transformaram esse personagem em heróis da pátria. Alguns chegaram a apontá-los como homens instruídos, acostumados ao luxo e responsáveis pela atual dimensão do Brasil. Os estudiosos atuais, no entanto, têm procurado rever essas interpretações. Eles ressaltam que os bandeirantes agiam com violência, escravizavam os habitantes nativos e atacavam jesuítas e escravizados, rebelados. Além disso, eles eram, em geral, pequenos lavradores ou comerciantes que buscavam fortuna rápida. Vinham, em sua maioria, da região paulista, extremamente pobre, portanto, não eram ricos, nem viviam no luxo. É preciso lembrar ainda que o mito dos bandeirantes, como criadores de uma raça de gigantes, foi inventado por historiadores do estado de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX, identificando os paulistas como desbravadores do Brasil. Eles procuravam justificar o poderio desse estado sobre os demais estados do país, estabelecido a partir da segunda metade do século XIX, com a cafeicultura. Então, aqui ele está explicando um pouquinho de saiba mais, né? Para saber mais. Então, vamos missões guaraníticas. Missões guaraníticas. Jesuítas fundaram muitas missões ou reduções em regiões dos atuais estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, além de parte dos atuais territórios da Argentina, Uruguai e Paraguai.
No início do século XVIII, alguns possuíam mais de 10 mil indígenas reunidos, somavam cerca de 300 mil pessoas. As reduções ou missões guaraníticas produziam e vendiam erva mate, tabaco, madeira e até mesmo armas como canhões. Muitas vezes formavam exércitos utilizados pela metrópole para impor a ordem e a vontade da coroa. Nelas, os jesuítas conservavam alguns aspectos das culturas indígenas, como a propriedade coletiva, a língua guarani e alguns costumes que não ameaçavam a propriedade coletiva a fé cristã, eliminavam a autoridade do cacique e do pajé e impunham uma disciplina que punia os pecados, incluindo castigos corporais. Essas situações rompiam as tradições dos indígenas e impediam a preservação do seu modo de vida. Nas terras do atual Rio Grande do Sul, na margem esquerda do Rio Uruguai, existia um grupo de instalações jesuítas, denominados Sete Povos das Missões, construídas por espanhóis para demarcar a posse de seu território. No século XVIII, um tratado entre Portugal e Espanha dividiu a região. O sul do Rio do Prata ficaria sob domínio espanhol e o norte sob domínio português. Os indígenas se opuseram à medida e foram violentamente atacados pelas tropas lusas, que, para tomar posse dos territórios, mataram milhares de indígenas. Então, isso aí são as missões guaraníticas. Essa gravura que a gente está vendo aí, Marcanildo, se quiser passar um pouquinho só para a gente ver a gravura, mostrar, olha, tá vendo? Ele está dizendo que é ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, o que restou de uma das maiores igrejas jesuítas espanholas, construída com mãos de obra dos indígenas na região do século XVII e XVIII. E essa foto foi de 2017. Então, ó, linda, né? A imagem, a igreja linda. Então, trabalhando com documento, espera aí um pouquinho que eu vou só fazer uma revisão do que a gente leu para eu começar trabalhando com documento, vice? Então, as fronteiras na América. Espera que eu vou só fazer aí a gente lê esse pouquinho aqui para a gente ver. Aí ali as fronteiras na América. Então, vamos ver. Bandeira em busca de ouro. Deixa eu fechar aqui, que tá a máquina rodando aí. Espera aí, licença. Sou lá, de uma máquina de não sei o que, sei lá. Sim, em busca de ouro. Aí vem a Guerra dos Emboabas, que a gente já viu que foi em 1707 a 1709, confronto travado, né? Monções a gente já viu, bandeiras de contrato, que era a definição surgida no século XVII e consistia em organização e partido para o interior do Brasil. Deixa eu terminar. Missões guaraníticas foram aldeamentos indígenas organizados e administrados pelos padres jesuítas no Novo Mundo, na parte de sua obra, que era de evangelizar. Né? Novo Mundo é por causa que eles deram o nome, que era o Brasil mesmo, viu? Novo Mundo. Missões guaraníticas. Professor, rapidinho. O que é que está desenhando na tela? Aqui não está aparecendo, não. Essas gotinhas azul, né? Sim. Não sei. Saiu. Falar, apagou. Agora que eu vi, porque eu tava a folha, agora apagaram. Agora que eu vi. Não tinha visto que apareceu, não, só que não deu tempo de eu ver.
Foi duas gotinhas azul que eu vi. Agora que eu vi também, que você me Quem falou. estiver desenhando aí, que pegar Gabriel. Aqui apareceu Gabriel. Gabriel, foi, apareceu. Duas gotinhas azul de novo. Ô, Gabriel, veja esse negócio aí, apaga esse negócio aí, senão eu tiro você da sala. Apareceu em cima. Não é para estar desenhando na tela, não. Aqui não é aula de arte é na escola. Pois é. Sim, aí, continuando. Missões guaraníticas. Foi um conflito armado envolvendo as tribos guaranis das missões jesuítas. E os jesuítas era da Companhia de Jesus, né? Que catequizava os índios, né? Então, esses jesuítas contra as tropas espanholas e portuguesas, com a consequência do Tratado de Madrid, que definiu, de novo, uma demarcação entre território colonial espanhol e português na América do Sul. Aí, quando a gente fala sobre o Tratado de Madrid, que foi o Tratado de Madrid, foi um tratado afirmado entre os reis João V de Portugal e Fernando VI da Espanha. Esse Tratado de Madrid foi assinado no dia 15 de janeiro de 1750. Aí depois vem o que? As regiões dos sete povos. Então, essas regiões dos sete povos que a gente viu, né, das missões, era o nome que se dava ao conjunto de sete aldeamentos indígenas, que foi fundado pelos jesuítas espanhóis na região do Rio Grande do Sul, composto pela redução de São Francisco Borges, que ele diz, né? São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço, São Martins, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo. Então, por isso que ele diz as missões de sete povos. E eram aldeamentos, né? Que foram os jesuítas que deram esse nome dos santos. Aí depois também, e essa região de sete também era chamado de Tratado do Aldeamento, que esse tratado foi assinado em 1777 na cidade da Espanha. E esse aldeamento também ele tinha os nomes que era dos santos, que continuavam os nomes dos santos, né? São Francisco de Borges, que era o nome dos sete santos, que também era o tratado de paz, que eles queriam também, por isso que eles botaram. Aí era região dos sete povos das missões, que foi o nome que eles deram, que era um conjunto de aldeamento, foram dos jesuítas. Esses jesuítas, depois, eles viram que ainda precisava de mais alguma coisa, fizeram um tratado. Esse tratado foi assinado, né? E esse tratado era também o Tratado de Borges, porque era o nome do santo. Esse nome, e eles queriam, assim, a paz, né? Porque só havia uma guerra, então foi um tratado de paz. E esse nome desse Tratado de Borges foi celebrado na cidade da Espanha, né? Em 6 de junho de 1801, entre Portugal e Espanha. Então, aí isso é o resumo do que a gente viu hoje. Aí, Marconildo, pode, por favor, se você quiser botar lá, trabalhando com documento, que é uma leitura também bem boazinha. Pronto, aí trabalhando com documento. Esse trabalhando com documento, isso é um texto. Ele diz que os primeiros bandeirantes portantes não há dúvida de que deram provas de grande coragem. Devo notar-se que, em regras, os bandeirantes... Devo notar-se que, em regra, as bandeiras se compunham de mamelucos índios mansos. Raramente iam a tais aventuras portuguesas. Peraí. Deixa eu ver aqui quem é esse Gabriel aqui que está escrevendo na tela aí.
Eu vou excluir ele. Da próxima vez que ele aparecer aí, eu vou excluir ele. E tá bagunçando demais. Já botou 2 vezes o nome dele na tela, já botou já botou vários pinguinhos de tinta, desenhando. Pois é, ele aparecer aí, vice Jada, me fala que eu vou ter que interromper a tela e vou voltar aqui para falar tirar ele. Eu vou remover ele. Você não tinha visto que ele tava desenhando até o tempo todo? Peraí, tá desenhando. Eu pensei que era só errozinho de tela, mas agora, pronto, pode continuar, professor. Mas depois apareceu o nome dele várias vezes. Peraí, ele escreveu. O engraçado é que quando você falou tirar Gabriel da sala, ele mesmo saiu logo de cara. Ele saiu? Tá aí pra não ser descoberto, eu acho. Deixa eu... Não sei, que tá aparecendo o nome dele aqui, de repente na hora de olhar na lista dos alunos não tá mais. Mas apareceu 2 vezes aqui, quando eu tava lendo, aí o nome dele apareceu. Sim, aí nós vamos, os primeiros bandeirantes aqui é trabalhando com documento, aí ele diz, você vai ler 2 textos de historiadores que apresentam interpretações diferentes sobre os bandeirantes. Depois de lê-los, responda as questões, aí é um tipo exercício. Então, a gente vai ler, aí quando for no exercício, eu boto eles para vocês e aí a gente faz, viu? Os primeiros bandeirantes, portanto, não haviam dúvida de que deram provas de grandes coragem. E deve-se notar-se que, em regras, as bandeiras se compunham de mamelucos e índios mansos. Raramente iam a tais aventuras portuguesas, reinóis. E pois aquela casta nova, formada de sangue tão diferentes, se mostrou capaz de grandes façanhas. Conserva-se em nossas tradições uma ideia de tipo de bandeirantes, largos chapéus de palha, desabado para trás, um ponche da costa. Para de desenhar! De novo, viu, Marconil? Ele saiu de novo. Pronto, já tirei ele. Ele saiu na hora, se ele voltar, aí eu pego ele e tiro de novo. Que menino medonho. Engraçado. Ai, Jesus, é muita astúcia, viu? Ele tá feito este aula hoje, não. Sim. Parece um pirraia, entra, faz besteira e sai correndo. Deve ter se Ficar acordado. desenhando na tela com essa merda. Deve ter se acordado com raiva, para querer fazer raiva às pessoas. Então, conserva-se... Mas aí eu falo com a mãe dele. Eu tenho o telefone da mãe dele, eu vou mandar o recado. Ele deve estar com raiva de alguma coisa. Conserva-se em nossas tradições uma ideia de tipo de bandeirantes. Largo chapéu de palha desabado para trás. Um ponche às costas e um saco de roupas. A tiracolo, o chumbeiro e o polvaninho ao ombro. E espingarda, a cinta e o facão. Quase sempre barbas e cabelos crescidos. Eis a figura daqueles novos. Ele chegou, vou remover. Ele saiu de novo. Na hora. Tá faltando 1 minuto, Gil. Aí a gente vai mandar o segundo link. Viu? Tá. Aí eu vou fazer exercício. Será que ele vai? Professor. Oi. Professor. Oi. Fale logo. Falta 1 minuto. Manda pra cá. Ó, o Gabriel apareceu de novo. Cada um individual.